Olá, seja bem-vindo a mais um Joycast, o canal que tem trazido informações importantes para você sobre sua impressora, substratos, tinta e um monte de coisas sobre peças, mas também sobre gestão, vendas, negócio, entretenimento, empreendedorismo, como entrar nesse negócio, como potencializar o negócio. Fique ligado no nosso canal. Não deixe de compartilhar, curtir, ativar o sininho. Isso é muito importante para nós e nós te agradecemos. Bom, hoje nós vamos trabalhar aqui sobre quais os benefícios da pressão negativa. Acredite, tem pressão negativa nas máquinas também. Você já teve algum problema quando você foi imprimir e a cabeça ficou gotejando ali a tinta durante a impressão? Pois bem, esse podcast é para você. Se você tem dúvidas, comentários, críticas, manda aqui abaixo e nós vamos ter o prazer de responder para você. Estamos aqui novamente com o Júnior Zaninelli, que é o diretor técnico e de novas tecnologias do Grupo Trijoy. Júnior, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado pela tua presença, pela tua disponibilidade, principalmente pelo teu conhecimento, né? A gente sabe que o Júnior trabalha há muitos anos, décadas já, nesse caminho, e ele tem muito a nos ensinar, a partilhar, e com certeza vai ajudar você e o seu negócio. Bom, quando a gente fala de pressão negativa, o que é pressão negativa? Ângelo, pressão negativa é um sistema que a gente cria de pressão dentro da máquina, para ter certeza de que a estabilidade da tinta vai estar correta. Que quando a cabeça vibrar para pedir tinta, né? Como eu expliquei nos podcasts passados, sim. Ela vibra e a tinta tem que estar ali na ponta. Se lembra do damper? Sim, né? Perfeito. No caso da pressão negativa, não é para máquina com cabeça Epson, é para máquina industrial. Ok. Solvente e UV. Tá? Ok. Então, também algumas máquinas industriais agora que o pessoal foi lançado, nós temos algumas também que são fantásticas para sublimação, tá? Ok. Então, o sistema da pressão negativa, ela vai te dar a certeza de quando a cabeça vibrar, Certo. a tinta esteja na ponta da cabeça, para repor uma reposição rápida. Entendi. Mas assim, por que pressão negativa e não positiva? Porque eu tenho que empurrar a tinta na cabeça de impressão e não sugar, porque negativa é suga. Claro. É porque normalmente com pressão negativa o subtanque fica em cima da cabeça de impressão, não abaixo. Porque o nível certo, quando é gravidade normal, é o subtanque, o nível de tinta na altura da cabeça de impressão. Tá? Certo. Então tem um subtanque aqui, então o nível de tinta no meu subtanque tem que estar na altura da minha cabeça de impressão. Ok. Porque daí a gravidade faz o efeito. Ok. Na pressão negativa não, o subtanque ele vai estar acima, Ok. ou seja, a gravidade já iria fazer a tinta escorrer na cabeça. Claro. Então eu coloco uma pressão aqui negativa a ponto de que a gravidade permita que a tinta entre na cabeça de impressão, fique na ponta, mas eu tenho um ar aqui puxando para cima a tinta para que ela fique aqui na ponta da cabeça de impressão. Que legal. Essa é a pressão negativa. Então, nem todas as máquinas têm pressão negativa. Não. São umas máquinas um pouco mais bem desenvolvidas. As máquinas mais simples, elas não trabalham com pressão negativa, não. E o benefício da pressão negativa, então, eu poderia dizer que é? Poder imprimir em alta velocidade, Tá bom. sem falhar. Show. Eu vou aumentar a vida útil da minha cabeça de impressão. Opa. Pelo simples fato de que a tinta vai estar na ponta da cabeça de impressão. Tá. Não vou causar impressão, por exemplo, nozzle não vai trabalhar, vai trabalhar sem tinta, porque a gravidade atmosférica não está correta ou o subtanque não está com aquela altura que ele deveria estar para jogar a tinta na cabeça. Entendi. Então, a pressão negativa ela me traria também esse benefício. Entendi. E eu poder imprimir, fazer impressões longas de 30, 20, 30, 40, 50, mas uma bobina inteira de Sem material, parar. sem ter que parar para imprimir. Porque com a pressão negativa, a frequência de limpeza ela chega a ser pequena e até zero. Tá? Legal. Uau. Eu posso contratar a Trijoy
para instalar na minha máquina a pressão negativa, então? Pode. Tem algumas coisas que nós precisamos verificar. Já de antemão, já informo que cabeças Epson não tem como a gente instalar pressão negativa. Tá bom. É um outro sistema. Ok. Mas se é uma máquina semi-industrial e industrial, com cabeça de impressão cônica, Ricoh, Panasonic, né? Essas cabeças mais industriais e semi-industriais, nós temos sistema de pressão negativa. Legal. Nós instalamos, né? E já fizemos em alguns equipamentos e o resultado é bem considerável. Que bom. E é uma vantagem, né? É uma total vantagem. Sim, né? É uma grande vantagem. Muito legal. Bom, tá gostando? Segura aí, eu vou deixar vocês com os nossos patrocinadores e já voltamos. Bom, eu pelo menos fiquei super curioso, visto que pressão negativa pode fazer algo esplêndido na máquina. Sim. E eu chamaria até assim, você está querendo dizer que a gente pode turbinar a nossa máquina? Isso mesmo. É isso mesmo? É isso mesmo. E aí? Veja, numas edições passadas do podcast eu falei sobre trabalhar com passadas baixas, se lembra? Certo. Que se você trabalhar com passadas baixas, você força a cabeça, e o forçar a cabeça é porque você não tem a velocidade da reposição da tinta na qual ela está cuspindo. Ok. Tá bom? Com a pressão negativa nós não temos isso. Porque eu estou empurrando a tinta na cabeça de impressão. Então posso trabalhar com 2 passes com a máquina estável, posso trabalhar com 3 passes com a máquina estável, e dependendo de como está a cabeça de impressão, se ela está mais nova, porque também tem desgaste natural da cabeça, tá? Claro. Mas se ela está mais nova, eu posso trabalhar até com um passe sem ter problema, sem ter falhas e tudo mais, porque eu estou empurrando a tinta para a cabeça de impressão. Ok. Então a pressão negativa, ela sim me traz maior velocidade, turbina meu equipamento, porque me traz mais velocidade de impressão, porque eu posso trabalhar com passadas menores, sem eu ter problema de falha de tinta na cabeça de impressão. E eu poderia colocar como... tem alguma relação em menos gasto de tinta? Não. Ângelo, não, tá? Teoricamente, se eu trabalho com uma passada menor, teoricamente, se eu não gero um perfil para isso, eu gasto menos tinta. Porque é que nem uma parede. Sim, claro, se eu dou 2 demãos de tinta na parede, 3, 4, é diferente 5. De 3, 4 e tal. Perfeito. Mas eu preciso, de alguma forma, recompensar essa passada menor, né? Então eu preciso saturar mais o meu perfil de cor. Então aí eu preciso fazer o ajuste, que é o que a gente faz tudo isso, né? O processo ele é completo. Nós instalamos a pressão negativa, estabilizamos o equipamento e geramos os perfis para passadas mais baixas, para compensar esse gasto que ele teria, porque vai imprimir mais baixo, ele vai lá e aumenta a saturação da tinta. Isso. Aí, quando ele aumentou a carga, ele está jogando mais tinta fora. Então, aí ele está gastando mais tinta. Então, a gente refaz esse cálculo para que você não tenha um consumo maior de tinta e tenha cor. Muito legal. Bom, vamos imaginar aqui. Eu tenho instalado na minha máquina... A minha dúvida é algo que eu controlo, a máquina controla sozinha... Eu preciso contratar o Júnior para que esteja dentro da minha empresa, cuidando de cada impressão. Como é? Legal isso, né? É porque é um sistema de automação. Então, nós instalamos essa pressão negativa, esse sistema, e nele junto vai um relógio. Nesse relógio, eu faço inicialmente a configuração para fazer essa pressão negativa, né? Então... dependendo da situação, é menos 2,5 bar. Então, ele fica estável, aquele menos 2,5 bar, e eu não preciso mexer. Mas eu tive um problema numa bomba de tinta, precisei fazer uma manutençãozinha básica, ajustar ali, ele tem uma trava, você libera a trava e mexe no potenciômetro dele, para que você ajuste, né?
para a pressão negativa indicada para o equipamento. Mas isso é bem difícil de acontecer, tá? Ok, sensacional. Então, o que eu entendi, eu entendo que você também é necessário, que não sendo cabeça Epson, isso é necessário para a impressora, porque eu tenho uma melhor qualidade na impressão, digamos assim. Velocidade na impressão, boa. Eu faço com que a minha cabeça de impressão dure mais, também, possivelmente, pela tua explicação. É algo que vai ser bom para o meu equipamento, né? Não só para a minha impressão, para o substrato sendo impresso, enfim. Mas se você fosse resumir 3 benefícios que vale a pena ligar para a Trijoy, entrar em contato com a Trijoy, contratar esse serviço e pôr na impressora. Ângelo, olha só. A pressão negativa, ela foi criada justamente pela necessidade de uma velocidade de impressão, né? Certo. Porque era limitado. Hoje, até um tempo atrás, nós tínhamos máquina que trabalhava com 32 cabeças de impressão para ter produção. Hoje nós temos máquinas que com 8 cabeças faz a mesma produção, até maior do que aquelas com 32. Sim. Mas por que isso foi permitido? Além da tecnologia que aumentou, isso foi permitido porque nós tivemos o aumento do nosso... a pressão negativa facilitou, nossa tecnologia melhorou. Então, os benefícios da pressão negativa é esse fato também de tirar o ar de dentro do sistema. Se você em casa, né, você já pegar 1 litro teu de tinta, você chacoalhar aquele litro de tinta... Você já falou sobre isso. Você vai ver que em cima vai criar uma espuma. Sim. Essa espuma são as microbolhas, as bolhas de ar que estão dentro da tinta. E essas bolhas de ar, elas atrapalham o funcionamento. Com certeza. Tá? Então, a pressão negativa, ela também ajuda a tirar essas bolhas de ar que no fluxo da bombinha encher o subtanque de tinta, naquele turbilhãozinho pequeno que ele faz, aquela bolinha já vai subir e a pressão negativa puxa fora. Então, ele estabiliza mais a tinta. E um negócio interessante que eu quero destacar aqui é que nas nossas linhas de impressoras Prismatec GS, a engenharia pensou muito nisso. Então, ela, além de ela ter pressão negativa dupla, são 2 pressões negativas, 2 sistemas de pressão negativa na máquina. Ela tem uma recirculação de tinta em toda a máquina, que vai desde o galão de tinta até a cabeça de impressão. Então, galão de tinta, bomba, filtro, subtanque, cabeça de impressão. Subtanque, cabeça de impressão. Cabeça de impressão vai para um segundo subtanque, volta para o filtro, volta para a bomba, volta para o galão. Legal. Por que esse movimento? Porque com esse movimento eu estou pegando o galão de tinta lá, estou chacoalhando. E tirando toda. E por que uma pressão negativa dupla? Porque ele vai puxar esse ar mais rápido. Então a cabeça de impressão fica muito mais estável. Não é à toa que teve uma feira que nós participamos e a nossa máquina trabalhou em 2 passes a feira inteira, sem climatização, sem nada, não teve, nós até não paramos. Porque o espaço era aberto, todo mundo passando, ar-condicionado, feira, frio, quente, enfim. Não quer dizer que, então se eu trabalhar com máquina dessa, não preciso disso. Não são casos extremos, nós trabalhamos por 1 semana. Mas para entender que se numa feira, em 1 semana, nós trabalhamos sem fazer um purg sequer, tem vários clientes que olharam aquilo e alguns compraram a máquina por causa daquilo. Motivo, né? Porque viram que o descarte de tinta não tinha nada. Não tinha nada de tinta. É isso aí. Então, imagina um sistema desse trabalhando num ambiente climatizado. Muito legal. Entendeu? Então, isso tudo faz uma diferença muito grande. Pressão negativa, se eu pudesse, assim... o que você escolhe, por exemplo, num carro, né? O que eu escolheria de benefício no meu carro? Eu quero um ar-condicionado, eu prefiro direção hidráulica. Então, na minha impressora industrial, se eu pudesse escolher um benefício, qual eu escolheria? Pressão negativa. Perfeito. Show de bola. Uau! Bom, como você já está acostumado, mais uma aula de conhecimento. O Júnior falou de impressora aqui. Importante, assista o nosso primeiro podcast e ele fala mais sobre essas máquinas e com certeza talvez aí
um grande upgrade para você fazer na sua. Mas, se você quiser saber mais sobre pressão negativa, consulte o Júnior. Entre em contato com a Trijoy e com certeza, quem sabe sua máquina tem uma melhor produção com um menor custo. Né? E você economiza até em desgaste de cabeça de pressão não também. Tenha né? dúvida, não tenha dúvida. Perfeito, Júnior. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pela tua presença. Valeu. Obrigado pelo teu conhecimento, pela tua energia em trazer para a gente um pouco mais daquilo que vai certamente beneficiar o equipamento daqueles que rodam todos os dias com suas máquinas, né? Obrigado, Júnior. Obrigado, me coloco à disposição. Se precisarem de mais informações, por favor, entre em contato. Para você, muito obrigado por ter nos acompanhado e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.